Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal do Tom. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que é muito importante, que é sociedade. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, que vocês compartilhem, que vocês apertem o sininho para receber notificação, que vocês comentem aqui embaixo para a gente poder criar uma comunidade e trocar algumas experiências sobre negócios e assim por diante. Mas vamos lá. O que acontece? Tem muita gente que tem vontade de ter uma empresa e ela começa a prestar serviço, né? Ela vai lá, abre um CNPJ e começa a prestar serviço para outras empresas, para outros lugares. E só que assim, todo mundo que vende hora, chega uma hora que você fica limitado. Você não tem mais para onde crescer, você não tem mais para onde evoluir. E aí como que funciona? Para você conseguir dar um próximo passo e começar a prosperar um pouco mais, você precisa de certa forma encontrar outras pessoas que possam colaborar com você. Se vocês assistiram meus vídeos anteriores que eu fiz aqui falando sobre como eu montei a minha agência, aconteceu exatamente comigo esse fato que eu estou falando com vocês. Em 2017 eu comecei a trabalhar, né? Se vocês assistirem o vídeo anterior, vocês vão entender como que é o contexto. Comecei a trabalhar por conta própria, eu comecei a atender algumas agências de home office, né? Comecei a trabalhar de forma autônoma. E chegou uma hora que eu peguei uma e duas agências, eu tinha um total de 15 clientes que eu atendia. Para quem trabalha com tráfego pago e trabalha em agência, você sabe muito bem que isso é uma coisa natural, né? Isso é uma das coisas mais comuns que existem, né? Você atender 15, 20, 30 clientes dessas agências. Quando eu bati ali mais ou menos na casa dos 15, eu fiquei tranquilo, tava sossegado, tava trabalhando de boa, eu recebia dessas agências normalmente, todos os meses, né? Como eu disse, eu tava ganhando bem mais do que eu ganhava quando eu trabalhava em agência, como empreendendo de forma autônoma ali, trabalhando entre aspas, como uma urgência, né, atendendo essas agências aí que não tinha profissionais de tráfego. Só que chegou um momento que eu comecei a perceber que aquilo me limitava, porque às vezes poderiam surgir novas oportunidades, mas quando eu olhava para o meu escopo de trabalho, para a minha agenda do dia, eu percebia que eu não tinha mais onde colocar clientes para poder atender. Eu não tinha mais como evoluir, eu não tinha mais para onde crescer, né? E aí chegou a hora que eu falei, pô, preciso tomar uma decisão. Ou eu vou continuar para sempre técnico, trabalhando, né, aqui eu, plataforma, e vou receber por isso, ou eu tento expandir de alguma forma. Nessa época, eu estava com a minha filha pequena, e eu queria muito conseguir ganhar melhor, porque eu queria comprar minha casa própria, eu queria trocar de carro, eu queria viajar, eu queria fazer N coisas que são sonhos de todas as pessoas aqui, né? E, pô, eu já falei nos outros vídeos que eu vim de família pobre, eu não tô querendo contar história triste pra ninguém aqui, mas eu vim de família pobre, eu tive que ralar muito pra conseguir crescer, pra conseguir me desenvolver, pra conseguir, né, evoluir de certa forma, né, até que eu consegui chegar nessa forma autônoma de trabalhar, né, onde eu consegui ganhar uma das coisas que eu mais queria, que era poder trabalhar de forma mais ética e mais transparente com os clientes, e ao mesmo tempo ter liberdade de escolha de horário, liberdade geográfica para poder trabalhar onde eu quisesse e assim por diante. Só que chega uma hora que você bate no teto. Você bate no teto. E teve um dia que eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que é uma pessoa muito admirada, né, por algumas pessoas que eu conheço. E essa pessoa, ela vive muito bem. Ela tem carro bom, ela viaja sempre, né? E todo mundo fica se perguntando, o que será que essa pessoa fez da vida, né? Será que ele trabalhou em algum lugar? Como que ela faz para poder ter essa vida, né, maravilhosa, viajar, passear e etc. E teve um dia que a vida me deu a oportunidade de conversar com essa pessoa. E a gente, né, eu sou uma pessoa que eu sou zero timidez, né? Eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa e falei com ele simplesmente, e aí, me conta um pouco, como que você fez para poder conseguir chegar, né, nesse lugar que você tá hoje? Hum, sabe o que a pessoa me disse? Ela me falou o seguinte, bom, a primeira coisa é que eu não cheguei aqui sozinho. Eu precisei de pessoas trabalhando junto comigo para eu poder evoluir. Cara, ali ele já me deu uma chinelada na cara, porque, tipo, eu de boa, trabalhando sozinho, por conta própria, atendendo duas agências, atendendo 15 contas ali, tava sussa, né? Como eu falei, dificilmente, se eu pisasse na bola muito feio com as agências. Se eu não pisasse na bola, dificilmente eu ia perder 15 clientes de uma vez. Enfim, fui tocando ali o trabalho, e nesse dia que eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa, ela falou pra mim assim, eu não cresci sozinho. Eu falei, cara, mas aí é complicado. Ele, mas você faz o quê? Como que é o seu trabalho? Eu expliquei que eu trabalhava com anúncios online e etc. E ele falou, e por que você não pode contratar alguém para trabalhar para você? Eu falei, mas por quê? Ele falou, quanto você tá ganhando hoje? Na época eu tava ganhando uns R$ 6.500 por mês. Ele falou, contrata alguém por 2.000, que seja júnior, e você ganha 4. E paga 2.000 para essa pessoa, ou R$ 2.500 para ela.
E o que, que você faz? Você deixa ela atender todos os clientes que a sua empresa tem, ensina ela a fazer o trabalho e aí você para de atender esses clientes e você tem duas opções. Ou você usa o seu tempo estudando, ou você usa o seu tempo prospectando, ou você usa o seu tempo para poder se associar a outros negócios. Por quê? Porque a partir desse momento que essa pessoa está atendendo esses 15 clientes, se você não quiser fazer mais nada, só fazer o gerenciamento você pode. E aí eu falei assim, poxa, mas eu tenho muito medo, né? Eu tenho medo de ser processado. Ele falou, cara, aprende uma coisa. Quem faz as coisas de forma correta pode até ter uma dor de cabeça com um funcionário ou outro, pode ter um problema sim, mas sempre vai vencer. Sempre vai vencer, porque quem trabalha de forma honesta, de forma correta, Deus abençoa. Sempre vai ter alguém que tá indo contra, sempre vai ter um invejoso, alguém que quer te fuder, mas mano, ele falou assim, cara, trabalha honestamente, paga as contas direitinho, paga os impostos direitinho, honre, né? Honre com seus compromissos que ninguém vai te ferrar. A pessoa pode até tentar, mas ela não vai conseguir te ferrar tanto, porque você sempre vai ter novos clientes, novos projetos que vão te abençoar e você vai conseguir crescer. E aí, na época, isso me fez ficar muito reflexivo, porque o meu maior medo era realmente contratar uma pessoa e essa pessoa me fuder, tipo, me levar pra justiça, alguma coisa assim. E no final das contas ele tava certo. Porque se você faz tudo corretamente, você pode se ferrar? Pode. Mas a chance dessa pessoa se ferrar mais ainda é muito maior. Porque se você é uma pessoa trabalhadora, não, igual tem uma frase que diz, né, que nada suporta o trabalho. É uma pessoa honesta, é uma pessoa ética, uma pessoa íntegra, paga certinho. Se tiver qualquer dor de cabeça com essa pessoa, você vai vencer. Mesmo que essa pessoa te leve um pouco de dinheiro agora, mas Deus sempre consegue trazer o dobro, o triplo depois e assim por diante. Então eu acredito muito nisso, né? E foi aí que eu pensei, eu falei assim, eu acho que essa pessoa tá certa. Eu acho que tá na hora de começar a buscar alguém no mercado que possa me ajudar, alguém que possa me auxiliar, alguém que possa crescer junto comigo, né? E dentro desse período, surgiu a oportunidade de trabalhar com uma consultoria, né? Como vocês sabem aqui, eu trabalho com essa parte, trabalhei com tráfego pago há muito tempo, porque hoje eu sou empresário, então eu cuido de diversas coisas, que a gente vai falar em outros vídeos sobre isso, né? Eu saí da parte técnica e fui muito mais para a parte de administrativa, né? A parte de gestão mesmo de pessoas, gestão de negócios, né? Gestão de faturamento, vendas, enfim, eu tive que começar a ter um olhar maior, porque eu deixei de ser um gestor de agência e passei a ser empresário. Então a minha responsabilidade ela é muito maior hoje em dia, né? E nesse momento eu acabei aprendendo uma coisa que foi muito legal. A nossa área de publicidade, assim, acho que não é novidade para ninguém, principalmente quem já está no meio. É todo mundo pejotizado, é pejotização total. Eu já falei sobre isso também em outros vídeos, então eu já estou atuando como PJ já tem muito tempo também, então foi uma coisa que eu acabei aceitando. Teve um dia que surgiu para mim um projeto para trabalhar com uma consultoria. Eu achei muito legal porque essa consultoria falou para mim o seguinte: ó, Cleiton, eu tenho um projeto aqui para tocar, né? O cliente vai investir na época, acho que era na casa de uns 20 mil reais por mês em mídia, né? E 20 mil reais não, eles vão pagar 20 mil reais para essa consultoria para fazer gestão de mídia. E aí eu cheguei e falei para ele assim, tá, beleza. Ele perguntou quanto que você cobra para fazer o trabalho. Eu falei, cara, depende, eu preciso fazer um levantamento aqui do projeto, ver a quantidade de horas que a gente vai trabalhar. Ele falou, vamos fazer o seguinte, você vai ser sócio do meu projeto. Aí eu perguntei, o que é um sócio de projeto? Ele falou, cara, você e eu teremos responsabilidades iguais em cima do projeto, só que você vai cuidar da parte de mídia, a parte operacional junto com a sua equipe, e eu vou trabalhar, né, com a parte de atendimento e com a parte de defesa de números, de relatórios, de apresentações e assim por diante. Aí eu falei, cara, mas sei lá, eu achei meio estranho, porque quem é que vai chegar e vai te dar metade da fatia do bolo assim do nada, sem te conhecer, né? E aí eu chamei esse cara para conversar. Eu falei assim, deixa eu te perguntar. é, eu achei assim, ao mesmo tempo muito legal você ter dito que vai dividir metade do FII mensal comigo, né? Desses 20k que você vai receber, você vai deixar 10 comigo. Mas por quê? Ele falou, cara, é o seguinte, se eu te pagar 2 mil reais por mês, se eu começar a te pressionar, você vai embora do projeto. Se eu te pago metade, você se responsabiliza igual a mim. E se esse projeto depois vira 30 mil, 40 mil por mês, você recebe metade da mesma forma. Você vai ter a mesma motivação que eu para poder tocar esse negócio. E cara, isso abriu muito a minha mente, porque a partir daí eu comecei a buscar sócios para minha empresa, não profissionais que eu contratava, não parei de buscar colaboradores, eu comecei a buscar sócios, comecei a buscar outras pessoas que pudessem participar do projeto junto. Então, por exemplo, se eu pego um gestor de tráfego para trabalhar aqui na minha empresa, eu pago por cliente atendido. Então, vamos supor que eu fecho com um cara que eu vou pagar 500 reais por mês por cliente atendido. Se eu atender 10, ele ganha 5 mil, se eu atender 20, ganha 10 mil e assim por diante. Com isso,
é muito mais fácil você conseguir ter pessoas que têm uma aderência maior dentro do projeto, porque a maioria das pessoas saem das empresas por conta de cultura, por conta de gestão e por conta de grana, né? Então, a partir do momento que eu trago a pessoa para ser minha sócia de projeto, eu já resolvo o primeiro problema, que é o problema, exatamente o problema de aderência por conta de salário, né? Depois tem a questão da cultura. Minha empresa é uma empresa que é 100% cultura home office. Então, por exemplo, para quem é mãe, né, para quem tem filho, né, para quem quer ter um pouco mais de tempo de lazer, quem quer ter um pouco mais de flexibilidade, é ótima, né? Mas por quê? Porque realmente, na pessoa que é PJ, eu jamais vou poder exigir que ela cumpra um horário comigo. Então, como que eu trabalho? Eu trabalho por base de confiança, com base de entrega. E o mercado me ensinou dessa forma. Hoje você vai encontrar algumas agências que realmente dão a oportunidade do CLT e etc. Mas eu encontrei com essa forma de trabalhar com sócios de projeto, cada um com a sua responsabilidade, cada um com o seu CNPJ, cada um pagando, né, as suas contas, uma forma de conseguir vencer. E uma das coisas que me ajudou muito, que foi uma coisa que eu aprendi, é ser ambicioso. Então eu tenho ambição, eu busco clientes, mas eu não sou ganancioso. Então eu não me importo de compartilhar os ganhos com aquelas pessoas que me faz prosperar. Imagina só, eu estou viajando, estou fazendo sei lá, uma viagem internacional, estou fazendo um monte de coisa legal, enquanto a pessoa que trabalha junto comigo e que me traz essa possibilidade desse dinheiro tá lá se matando com problemas pessoais. Isso eu não acho justo, é uma coisa minha, né? Eu às vezes até penso que eu poderia ser. Geralmente empresário não pensa no próximo, geralmente empresário não tem esse lado humano, né? Alguns sim, outros não, mas eu sou essa pessoa que tem esse lado humano. Eu não consigo arcar com uma carga CLT, porque eu acho muito pesada, mas eu consigo dividir metade de cada projeto que eu trabalho junto com esses profissionais. E isso tem ajudado bastante. Geralmente os profissionais ficam muitos anos com a gente. Geralmente sai quando os projetos diminuem, né, que a área de publicidade tem essa questão da sazonalidade, né? Mas geralmente eles acabam ficando bastante tempo, né? E foi aí que eu consegui começar a construir uma empresa que foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi se ampliando, até chegar a um ponto que a gente conseguisse se consolidar no mercado, e estamos hoje há quase 10 anos no mercado como agência. Nem adianta perguntar se você conhece a minha agência, porque o que mais existe no planeta são agências de publicidade, né? A minha é mais uma, né, para falar a verdade. Mas assim, é muito interessante essa visão de que sozinho a gente não constrói nada. Então coloca isso na sua cabeça. Se você tem medo de crescer, porque você está com medo de contratar e de aprender novas funções, esse é o próximo passo. Porque o que me levou de zero a gestor de tráfego não ia me levar de gestor de tráfego a empresário dono de agência. Então eu tive que parar de fazer o trabalho técnico de ferramenta e começar a focar em gestão, focar em pessoas, focar em financeiro, focar em prospecção, focar em vendas, focar em um monte de coisas que eu não tinha ideia, né? Saber lidar ali com as pessoas, com as dificuldades delas, enfim, com a formação do próximo. Pegamos muitas pessoas que não sabiam fazer o trabalho e pegamos na mão e ensinamos. Então, assim, então fica aqui uma dica para vocês. Se você tem qualquer tipo de negócio e você quer prosperar, não adianta, sozinho você tem uma limitação. Se você tiver mais pessoas trabalhando com você, você vai ter custo? Vai. Mas quem paga esse custo não é você. Se você recebe um contrato de 5 mil reais, você dá 2,5 para a pessoa que está trabalhando com você, vocês estão crescendo juntos. E a partir do momento que você faz isso, a pessoa é responsável pela execução e você é o responsável por receber, por administrar e por responder para o cliente. Então você começa a ter também um pouco mais de qualidade de vida, um pouco mais de qualidade de tempo, porque as funções mudam. Hoje a minha função aqui na minha empresa é estritamente comercial, porque o meu negócio é fechar negócio, enquanto eu tenho uma pessoa que é responsável pela parte operacional. Então isso é muito importante. Então hoje, se eu quiser, por exemplo, ficar uma semana sem prospectar, jogando videogame na minha casa, eu posso. Só que eu não faço porque eu não devo, né? É aquela coisa, né? Eu posso fazer aquilo que eu quiser, mas a questão é que tem coisa que não deve ser feita, né? Então, se eu quiser viajar hoje, não tem nada que me impeça de viajar, de ficar 10, 15 dias. Por quê? Porque se eu fico 15 dias sem trazer um cliente, não importa, já tem cliente na casa, tem a equipe que faz o trabalho de execução, né? E a engrenagem anda. Mas eu só posso fazer isso hoje porque eu tive que, né, contar com outras pessoas. Então, se você é empresário que tá aí reclamando, eu não tiro férias há 10 anos, cara, é lógico, você não larga o osso. Você quer, tipo, meio que ser o centro de tudo? Cara, tem que delegar. Eu não tô falando pra você ter uma empresa com 100 funcionários, tô falando pra você confiar em mais uma, duas, três pessoas no modelo americano de empresa, onde a empresa tem um ou dois colaboradores de confiança e o cara vive daquela forma com aqueles colaboradores. Quando ele cresce, eles crescem juntos, quando ele cai, cai todo mundo. É isso, entendeu?
Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui pra mim qual que é o seu maior medo quando trata-se, né, de escalar o negócio, de contratar pessoas. Compartilha aqui pra gente poder trocar essa ideia, vamos criar uma comunidade aqui de forma ética, vamos respeitar, né, a opinião das pessoas também, vamos tentar conversar de uma forma um pouco mais tranquila aqui. Claro que eu sei que, assim, da mesma forma que eu tenho essa opinião, tem outros empresários que pensam totalmente ao contrário, né? Que eles se sentem no topo da cadeia alimentar e que o cara que é o assalariado que tá ali embaixo, ele tem que se lascar. Até parece que eu vou compartilhar metade da minha riqueza com essa pessoa. Até parece que não, ele vai ganhar 2.500 e vai atender 100 clientes. Só que assim, né? Cada um tem que aprender a lidar. Esse cara vai ter que aprender a lidar com a rotatividade, né? Consegui uma forma de conseguir pessoas que participam mais tempo dos projetos. Cada pessoa tem uma forma diferente de gerenciar o negócio. Eu poderia ganhar muito mais? Poderia. Eu poderia faturar muito mais? Poderia. Mas, cara, eu tenho uma coisa que muita gente não tem. É paz, tempo de qualidade, poder levar minhas filhas na escola e buscar, poder almoçar em paz com a minha família todo dia, poder tomar café com a minha família. Por quê? Porque o cara tá lá. Ele sai de manhã, ele é o centro das atenções, não dá atenção pra família, não dá atenção pro negócio, não dá atenção pra nada. E é isso. Até o próximo vídeo.